Olá, estamos começando mais um programa Identidade. E hoje o nosso entrevistado é o vereador Carlito dos Santos, 54 anos, ex-vereador de uma cidade da Grande Aracaju, 3 mandatos por Nossa Senhora do Socorro e o primeiro mandato em Aracaju, ex-comerciante, ex-vendedor ambulante. E não é por acaso. Sabe onde ele nasceu? Adivinhou? Em Itabaiana. Carlito, bom tê-lo aqui. O senhor vem de uma região onde se diz que lá os bobos não nascem, né? Ou nasce para ser comerciante, para ser um grande vendedor, um empresário, empreendedor, ou compra um caminhão. Como foi sua origem, criança itabaiana? Foi logo com filho de caminhoneiro ou de comerciante? Não. A minha mãe era filha de fazendeiro, Ah, mas por ironia do destino, meu avô perdeu tudo com o câncer, né? Gastando tudo para ser curado de um câncer, mas infelizmente o câncer venceu ele. E a minha mãe, como era uma pessoa muito trabalhadora e também economizava muito, ela teve o prazer de comprar uma casa aqui na cidade de Aracaju e abriu um pequeno comércio na própria casa, uma pequena mercearia, e aí seguiu com a vida junto com os filhos. E graças a Deus estamos todos nós aqui. agora a gente sabe que o vereador Carlito também tem uma veia de comércio. O senhor Sim. já chegou a ter alguma atividade entre Aracaju e Itabaiana? Sim, a minha mãe criou todos nós estudando e trabalhando. Ela obrigava a gente a estudar, mas não tirava de jeito nenhum o serviço das nossas costas também. Ela mandava... Naquela época a criança Sim, podia ajudar os pais, né? Era uma época muito boa, né? E minha mãe fez carrinhos de pipoca, um para cada um, depois carrinhos de suco, ela com a mercearia, a gente vendeu peixinho assado na feirinha das oficinas, ali na feirinha do bairro São José, também no Mercadão, e isso não tirou a dignidade de nenhum dos filhos dela. Agora o senhor também foi jardineiro. Sim. Né? Como foi essa fase aí? A fase jardineiro, eu sempre gostei muito do verde. Aham. E teve uma senhora, né, na rua Construtor João Alves Filho, ali no bairro São José, Sei. que me chamou para limpar. Uhum. E aí ela me deu um prato de comida, uma comida que eu nunca tinha comido. E eu disse, poxa, como é gostoso comer na casa de rico. Aí eu comecei a limpar jardim. E eu ia bem nesse horário, né? Pra pegar a Chegava bolinha, às né? 10 horas da manhã, ficava um pouquinho ali fazendo cera, que era para chegar a hora do almoço. Aí vinha aquele prato de comida bonito, e depois levava o dinheirinho para minha mãe. E graças a Deus assim fui levando minha vida, estudando, trabalhando. E estou Vencendo, aqui, né? vencendo. E como foi a sua vida de estudante? Foi escola pública, privada? Sim. Eu estudei na escola Dr. Manuel Luiz, ali na Praça da Bandeira, Sim. também no Centro Zé Simites, divisão ao Manuel Luiz, no oratório, né? Ali do Salesiano, oratório Sim, dos padres, sim. tem oratório bebê e tem oratório, né? E estudei por 2 anos na escola Salesiano também. Agora tem um aspecto que as pessoas, muita gente não sabe, mas agora eu vou revelar. O vereador Carlito também gosta de cozinhar. Sim, né? sim. Quem faz lá, quem é que toma conta mais do fogão? Eu aprendi com a minha mãe a cozinhar e numa fase muito difícil da minha vida, eu fui ser... Foi cozinheiro de algum lugar? eu fui zelador Ah, sei. ali no restaurante do ABB, Uhum. que antigamente era ali Visão Bom Preço, né, no Sim, Paz sim, Mendonça, na época. E aí o cozinheiro, ele teve um probleminha, Foi sua oportunidade. aí eu já tinha muita experiência, eu fui ser ajudante de cozinheiro. Aí graças a Deus depois eu assumi o fogão, e não era a minha praia, né, eu sempre gostei de trabalhar para mim mesmo. Uhum. Aí eu me reanimei, graças a Deus comprei os meus trailers de volta, eu adquiri algumas cantinas de colégios públicos e fui fazer os meus salgadinhos, fazer o meu cachorro quente, fazer minhas coisas E aí e seguir a minha engrenou. vida. Isso. Tem uma coisa que nós vamos abordar
daqui a pouquinho. Eu vou deixar, inclusive, esse tema para o segundo bloco. O senhor me disse em off que, antes de ser evangélico, foi católico, fazia tudo que essa juventude extravagante fazia. Bebia, fumava. Isso foi até que idade? Olha, Evaldo, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tive pai, né? Porque o meu pai se acovardou da vida. Uhum. Ele deixou a minha mãe, né? Com 7 filhos pequenos, e foi viver a vida dele aí pelo mundo afora. Uhum. Mas a minha mãe foi uma mulher de verdade. E eu tive um grande conselheiro na minha vida, que foi o padre Guimarães. Uhum. Eu morava na rua Riachão e o colégio dos padres ficava ali na rua Nossa Senhora Auxiliadora, Sim. junto com o Riachuelo. E era o meu grande companheiro, era o padre Guimarães. Hoje, Deus, eu tenho certeza, pelo coração daquele homem, eu acredito muito na salvação dele, né? A salvação é uma coisa que a gente não sabe. Eu não sei se fulano foi para o céu ou se foi para outro lugar. Mas pelo que Porque praticou, só quem dá pra sabe ter é Deus. ideia, né? Agora, diante dos frutos, a gente conhece a árvore. E o padre Guimarães foi o meu grande conselheiro, foi meu pai. E ele me preparou muito para a vida. Eu recebia conselhos de minha mãe e aprendia com o padre. Aprendia com o padre e vivia com a minha mãe. E daqui a pouquinho, este tema, nós vamos nos aprofundar, porque como é que o senhor se transformou em um evangélico, depois desta boa orientação religiosa dada pela mãe e pelo padre? Porque agora nós vamos ouvir depoimento de um grande amigo do senhor, que é o ex-deputado Mardoqueu. Poucas pessoas têm o comportamento, a dignidade que Alves tem. Por quê? Uma das coisas que tem muito de bom nele é que Alves é a pessoa que não aceita nada errado. Por isso que eu estou dizendo que fica fácil para eu poder falar sobre a pessoa de Pastor Alves. É um homem que gosta de ver as coisas da melhor maneira possível, não gosta de ver as injustiças. É um homem que tem uma personalidade dele que poucos que eu conheço têm, que é exatamente de ser um sujeito transparente. Então, Alves, para mim, é uma alegria muito grande poder falar da sua pessoa. É uma pessoa que entrou na política, já teve 2 mandatos como vereador em Nossa Senhora do Socorro. Hoje tem um mandato de vereador em Aracaju. E o que podemos falar é o seguinte: parabéns, Alves, continue sempre assim, porque você vai ter esse seu amigo aqui. Todas as vezes que for preciso falar de Alves, de vereador Alves, pastor Alves, estarei sempre pronto a dizer que você é um sujeito bacana e gosto muito de você. Um abraço. Então, vereador Carlito, o ex-deputado Mardoqueu gosta tanto do senhor que chama de Alves, nem de Carlito. É uma amizade mesmo e sempre valorizando esta coisa, não explosão, mas sim a verdade. É porque eu aprendi, a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser sim, ensina ou não. O que passa disso vem do diabo. Então eu não costumo enganar as pessoas. Eu costumo, Evaldo, dizer que eu sou um péssimo político. Porque muita gente gosta que o político engane. E eu não gosto de enganar ninguém. Se eu posso fazer, eu faço. Se eu não posso, já digo ao senhor, eu não posso. Aí as pessoas acham que eu sou muito grosso, muito duro. Porque estão acostumadas a ser enganadas. E eu não nasci para enganar ninguém, porque eu detesto quem me engana. Então, Mardoqueu... Ele está 100% correto, ele sabe da minha personalidade. Eu digo não à igreja, eu digo não a qualquer um. E se eu ver que não está dentro dos conformes. Vereador, não saia daí, você que também está em casa, não mude de canal, não saia daí, vai beber uma água rapidinho em volta, porque nós vamos continuar esse bate-papo. Aí falando de aspectos interessantes, como por exemplo, ele gosta também de pintar, ele gosta também de provar um bom vinho. Já, já. Estamos de volta com o programa Identidade, hoje entrevistando o vereador Carlito dos Santos. Nós começamos a falar no primeiro bloco sobre a religiosidade do senhor e me chamou a atenção que o senhor me disse que era católico mesmo, uma orientação familiar, e de repente evangélico. Como foi que isso aconteceu?
Não foi bem de repente não, Evaldo. Eu sempre católico, apostólico romano, porque todo mundo diz que é católico. Mas, na verdade, o católico eu tenho como aquele praticante, aquele que vai na missa, aquele que é devoto. Não é como um religioso ou a pessoa evangélica, diz eu sou evangélico. Mas, em vez em quando vai na igreja e diz que é evangélico, às vezes se esconde atrás de uma religião. Então, eu era católico. Não praticante? Não, praticante mesmo, praticante. Eu aprendi com a minha mãe ser católico mesmo, de missa, de procissão. Eu era devoto Nossa Senhora da Conceição, mas fui parar no terreiro de macumba. E fiz muito mal dentro do terreiro de macumba. Destruí muitos casamentos. Foi, né? Destruí muitos comércios. Eu era pago para isso. E as entidades confiavam essa parte ruim na minha pessoa. Eu que era uma pessoa tão boa, tão dócil, então me transformei nessa pessoa ruim, essa pessoa amarga, essa pessoa perversa. E isso não lhe fez bem? Não, na sexta-feira, na segunda-feira, especialmente na segunda-feira, eu estava nas portas do cemitério, dentro do cemitério à meia-noite, sempre destruindo a vida de uma pessoa. E eu comecei a descobrir esse lado azedo, essa coisa ruim dentro de mim. E aí fiz uma oração a Deus. E por incrível que pareça, nenhum diabo me quis, me expulsou do terreiro de macumba. Mas para a sua salvação, né? Aí me expulsou e disse assim, moço, eu vou te matar. Você brincou com quem não deveria brincar. Eu disse, na época a entidade, eu disse, o senhor só me mata se o senhor for mais do que Deus. Mas a palavra Deus dentro do terreiro de macumba é normal. E ele não entendeu como uma briga minha. Mas quando eu falei o nome de Jesus, aí ele deu aquele pulo para trás, disse, eu vou lhe destruir. Aí eu percebi que os crentes tinham razão e que o nome de Jesus tinha poder. O nome de Deus é fácil. Agora, o nome de Jesus queimou aquela entidade. E eu fui expulso do terreiro de macumba. E surgiu um novo homem. Eu fiquei paralítico das duas pernas, o meu rosto se encheu de tumores, fiquei com um aspecto horrível, um cheiro, um odor fora do comum. Por quanto tempo isso? Eu fiquei 4 anos fora dos terreiros de macumba, levando uma vida muito boa, né, trabalhando muito, levando uma vida muito boa, mas depois comecei a perder os movimentos da perna, meu rosto ficou com um aspecto horrível, cheio de tumores, e já não poderia mais trabalhar com comida, porque como era que eu ia trabalhar com comida, com o rosto daquele jeito, podendo estourar a qualquer momento, dentro de uma panela, dentro de uma chapa. Mas foi a purificação. Aí foi quando eu conheci a igreja evangélica. Eu lembrei que o nome de Jesus tinha poder. E uma crente de 78 anos me desafiou. E o Espírito Santo fez eu lembrar desta crente, da Assembleia de Deus Missão. Ela disse, em nome do meu Senhor Jesus, você vai dobrar os joelhos para Ele e vai confessar que só Ele é o Senhor. E quando eu lembrei desse testemunho dessa senhora, que eu tinha expulsado da minha casa, e eu com as minhas pernas paralisadas, com o meu rosto cheio de tumores, aí eu fui à igreja, o pastor Mardoqueu, ele disse 94, mas não foi 94, foi 92, 11 de agosto de 92. Eu cheguei na Igreja Universal, há 25 anos atrás. E houve uma identificação perfeita. E com 94, o pastor Mardoqueu me levantou para pastor. Então, em 94 eu já era pastor. E estou, graças a Deus, feliz da vida com o meu Senhor Jesus. Respeito todos os credos, religião. É verdade. E fica aí para quem quiser escolher, mas eu prefiro seguir com a palavra que me libertou. Depoimento importante, tão importante que nós vamos agora também, estou olhando aqui, é um outro amigo. Um amigo que eu conheço, não sei se na mesma proporção do deputado, ex-deputado Mardoqueu, mas que fala também palavras carinhosas do vereador Augusto Magalhães. Vamos ouvi-lo. Falar do pastor Alves, Carlito Alves, é muito fácil. Eu conheço Carlito Alves, pastor Alves, né, como mais conhecido, há acho que mais de 15 anos já conheço o Alves. E uma das grandes características dele é a sinceridade, né? A gente pode apontar como uma das características mais marcantes dele é a sinceridade, a transparência, um homem íntegro e um cumpridor da palavra, né? Uma das coisas boas de Alves é que ele cumpre aquilo que ele diz. Então, Alves, quero dizer para você que admiro você, gosto de você e tenho certeza que a política e a vida também precisa de mais pessoas como você.
sinceras, íntegras e que dizem a verdade e quando dizem a verdade, cumpre a palavra até o final. Tudo de bom, meu amigo. Pois é, vereador Carlito, Augusto também fala dessa palavra forte, sinceridade. Talvez seja a marca número 1 do vereador? Sim. O prefeito Zé Franco, ele na cidade de Socorro, eu fui vereador durante 8 anos com ele. E uma vez ele chamou o bispo da igreja universal, né, para um bate-papo, e disse: eu nunca vi uma pessoa tão grossa e tão meiga no mesmo tempo. Agora, eu quero amizade com 10 dele e não quero 100 falsos, porque pelo menos a gente sabe o que está dentro dele. Porque eu costumo falar a verdade, eu gosto de falar a verdade. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, longe da perfeição, até porque a perfeição ficou para o Senhor Jesus. Mas eu gosto de honrar a minha palavra. E a minha mãe me ensinou a ser honroso com a palavra. Muito bem. As pessoas falam, né, que o senhor é duro, até seus colegas dizem, É. Algumas pessoas acham duro. E o senhor também tem capacidade de trabalhar com os pincéis. Era pintor de parede apenas ou chegou a trabalhar algumas telas? Eu, por necessidade, eu pintei parede, né? Eu nunca fugi do trabalho. Eu só nunca gostei de mendigar e nem de roubar. Então o trabalho para mim é essencial, gosto de trabalhar. E eu nunca passei momentos difíceis para não meter a mão na massa e sair desse momento difícil, porque eu gosto de trabalhar. Mas também gosto dos pincéis, eu pintei parede, pintei muitas portas, mas Eurico Luiz, um artista plástico renomado aqui no estado de Sergipe, Muito talento, né? já falecido. Ele paulista, né, que fez belas artes na Bahia, e ele fundou o ateliê dele aqui, e eu fui trabalhar com ele. E aprendi também a pintar, eu gosto de vez em quando fazer alguns riscos nas telas. Esses riscos passaria só pela figura abstrata ou a paisaginha? Como é que é? Não, eu gosto de trabalhar casarios. Ah, muito bem. Aqueles casarios. Aprendi com o Eurico, por causa que o forte dele era a natureza morta, mas o forte dele realmente era casarios, e ninguém pintava casarios igual a ele. Aí você também E eu pegou essa aprendi, né? Esse quadro mesmo daqui da Câmara, eu já pintei umas 2, 3 vezes. Né? Eu pegava a foto, aí pintava, né? Tem o da Câmara, que era a Assembleia Antiga, né? Sei. Na praça, Isso, né? na praça. Guardou alguns? Eu tenho muitos rabiscos aí. Quem tiver curiosidade, vá visitar. Tem os quadros lá na parede, né, Carlito? Não tem aquela sombra a sombra perfeita de um artista plástico, mas pode ter certeza também não passo vergonha. Muito bem. Bom, nós vamos, Carlito, rapidinho também para mais um intervalo e na volta vamos fazer um passeio por sua trajetória política com essa polivalência de vereança na Grande Aracaju e depois vereança em Aracaju. É rápido o intervalo, a gente volta já já com o programa Identidade. Estamos de volta para o último bloco do programa Identidade, hoje entrevistando o vereador Carlito. Agora vamos falar de política, Vamos, né? sim. Porque não dá para fugir, que aqui é a Casa Política, o canal político. O senhor foi vereador em Nossa Senhora do Socorro e agora vereador em Aracaju. As pessoas devem estar perguntando, por que essa mudança? Eu também pergunto. Na verdade, o pastor Johnny, ele foi vereador aqui em Aracaju por 2 mandatos, né? E no 3º mandato, ele seguiu para a Câmara Federal. Então a igreja, junto com o grupo, percebeu, entendeu que o melhor nome para substituir o Johnny e para ganhar as eleições seria o meu. Como eu já tinha experiência da cidade de Socorro por 3 mandatos, também fui secretário de Agricultura por 3 anos, o grupo resolveu me trazer para Aracaju e graças a Deus com bom sucesso. Agora, qual é a grande diferença de um mandato numa cidade super povoada, como é Nossa Senhora do Socorro, alguns chamam de cidade dormitório, para uma capital? Ex-cidade dormitório, né? Graças a Deus, hoje muita gente de Aracaju vai lá para além da cidade de Socorro trabalhar. Hoje a gente tem shopping, tem um distrito industrial melhor que o de Aracaju, porque o distrito industrial hoje de Socorro já venceu o de Aracaju, mais ativo, com saída para todos os lados, né? E fica a 300 metros de Aracaju, pela Ponte Nova. Então, hoje Socorro não é uma cidade dormitória, agora é uma cidade muito povoada. É um local muito difícil de fazer política também, pela necessidade do povo. Muita carência Muita ainda. carência, né?
Mas Socorro está crescendo, e eu digo que o progresso está para aquele lado, está para Socorro, Barra dos Coqueiros, né? São Cristóvão, graças a Deus, agora se descobrindo, apesar de ser a cidade mais antiga do estado, mas infelizmente passou uns 20 anos aí parada, com maus gestores, não deu muita sorte, né? E Socorro, eu não posso falar. Eu falar de Socorro, fico até emocionado, porque tudo começou lá e eu sou muito grato. Fica um pouco de saudade? Sim, sim. Eu sou muito grato àquele povo, sou muito grato à cidade de Socorro. Eu fui muito abençoado por aquele povo. Há uma diferença assim, de comportamento do eleitorado com relação a Socorro e Aracaju? Eu acho que o eleitorado de Aracaju é mais exigente. É mais crítico também? É mais crítico. Eles procuram saber mais do candidato, eles procuram saber mais da política, eles procuram saber o que é que o parlamentar está falando, até porque tem essa abertura maior da imprensa também, né? Que deixa Socorro um pouco Os holofotes aqui afastado. estão mais presentes, né? Eu faço até um apelo à imprensa para acompanhar mais a Câmara de Socorro, acompanhar mais a cidade de A Socorro. sociedade vir também para as Sim, galerias, né? Para ter uma crítica mais Isso, positiva. a gente aqui, Evaldo, tem pessoas como o senhor, tem pessoas maravilhosas aqui acompanhando os trabalhos da Câmara dia a dia. E na cidade de Socorro a gente perde isso. Então o vereador fica muito lá no cantinho, o vereador que trabalha não tem como mostrar o trabalho, aqueles que não querem trabalhar tudo também igual, não mais ou precisa, menos, fica né? tudo igual. Aqui não, ou a pessoa trabalha, ou mostra para que veio, ou então com certeza nos próximos 4 anos o povo deixa de lado. Isso significa que aqui aumenta a responsabilidade, Muito, né? muito. É a capital, né? É outro nível, não desfazendo da minha cidade de Socorro. Mas pela vitrine, né? Mas pela vitrine é outro nível. É uma política mais cerrada, é uma política mais cobrada. E Carlitos é hoje o vereador do segmento religioso ou é o vereador dos aracajuanos? Não, eu sou vereador de Aracaju. O Bispo Macedo, ele nos orienta, ele foi a pessoa que abriu o evangelho dentro da igreja. Né, que abriu a política dentro da igreja. Porque antigamente, para falar de política dentro da igreja evangélica, era muito difícil, porque padre tem que ser padre, pastor tem que ser pastor e político tem que ser político. E o bispo Edir Macedo quebrou isso, mostrou que a igreja e que a política podem andar junto com a fé, mas que a gente não pode ser religioso. A gente tem que ser o político na hora da política e o evangélico religioso na hora da religião. Tem que separar a fé da política, mas dá para andar juntos os dois. E dentro dessa coisa de andar os dois, né, separando cada um no seu tempo, o senhor tem já propostas em que direção? As minorias, os futuros evangélicos, a cultura, o esporte, como é que é? Eu não entendi. Os seus projetos na Câmara agora, qual é a linha? Sim. Olha, a gente trabalha em todas as linhas, né? Já tem minutos aí chegando? Sim, sim. O esporte é um negócio que tira, que abre espaços para as pessoas. Né? Muitos jovens. Muitos jovens, né? Muitos sonhadores. E tem dignificado a muitas crianças aí que infelizmente não têm o que comer e entra no esporte e dentro de pouco tempo é um grande homem, é uma grande pessoa. Né? Então o esporte precisa ser visto realmente com melhores olhos. Né? E a religião, eu detesto religião. Eu fui muito religioso, mas hoje eu odeio religião. Palavra dura, mas eu odeio religião, porque O senhor se prendeu no na verdade, evangelho, né? é porque na verdade a religião escraviza a pessoa, mas o evangelho liberta. E Importante o objetivo, buscar Jesus, né? Então a pessoa não pode ser religiosa, a pessoa tem que ser praticante. É católico? Tem que ser católico e defender a bandeira dos católicos. É religioso? Tem que ser religioso, tem que ter postura, tem que ter linha. Mas fico com vergonha, aí fica nesse negócio, eu sou religioso. Aí Roberto Carlos já dizia, o que adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado? É verdade, tem que ser praticante, né? Tem que ser praticante. Vamos agora ouvir depoimento de uma criatura de Jesus, muito importante, que eu conheço bastante. Eu sei que o senhor conhece mais. A sua filha Vitória. Fala, Vitória. Oi, pai. Para falar do Senhor,
é um pouco meio difícil, não é nem fácil, porque dizem que é difícil a gente falar da gente mesmo, né? E eu me sinto muito, muito parecida com o Senhor. Então, eu sei que o melhor presente que Deus me deu foi tê-lo como meu pai. Um pai amigo, um pai fiel, um pai dedicado, um pai que se tornou mãe nas horas mais difíceis da minha vida, um pai que eu não preciso dizer que, tipo assim, preciso de um amigo do lado de fora, porque é meu confidente, porque é meu cúmplice, porque me criou e formou a mulher que hoje eu sou, de caráter, de dignidade, de respeito, e graças a Deus eu tenho uma família especial, que o Senhor soube educar eu e meu irmão, claro, com várias diferenças, mas sempre com respeito e dignidade, a respeitar o próximo. O Senhor tem esse seu jeito que muitos não entendem, que é ignorante, falam que é ignorante, mas não é que é ignorante, é que é muito, muito sincero. O que fala, cumpre. O que pensa, às vezes eu sempre falo, pense um pouquinho antes de falar, mas não tem jeito, é sua identidade. Mas eu tenho orgulho de falar e de andar por onde eu for do Senhor. Te amo, papi. Um beijo. Olha aí, vereador Carlito, a sua filha Vitória falou, inclusive, o título do programa, Identidade. Ela falou que a sua identidade e seu jeitão, às vezes parecendo duro e ignorante. Mas ela traçou um perfil e disse que parece muito com o senhor. Isso é verdade? É verdade, eu sou tido como linha dura, né? Até dentro da igreja diz que eu sou pastor linha dura. É, né? Mas é isso que meus amigos estão falando, que as pessoas mais próximas sabem de mim. Eu sou uma pessoa muito dura, porque eu não gosto da falsidade, eu gosto da sinceridade, da honestidade, eu gosto da palavra. E ela disse que eu criei ela, Israel, com muito amor, mas de forma diferente, porque eu puxei mais a orelha dela do que a orelha dele. Porque mulher é uma coisa assim... Mas ela disse que parece muito com o senhor, ela sim, também é tupetuda. Porque mulher já é uma coisa difícil, né? Uhum. E ela era teimosa, tucuda, ela queria também... Aí eu falava, ela tava... Eu disse, você me respeita, moleca. Mas graças a Deus, eu sempre me entendi muito bem com meus filhos. E como é então o Israel, que ela disse que é um pouco diferente? É porque Israel, ele é uma pessoa que... Ele não discute. Ela fala tudo que sente. Ela chega e diz assim, não, o senhor também está errado, não é assim não. O senhor também tem que ouvir. E ela pede paciência ao senhor, né? Aí, o Israel não. O Israel, a gente dá um carão, ou ele fez alguma coisa errada. Eu digo, rapaz, que é isso? Eu estou lhe desconhecendo. Pronto. Ali ele se tranca, depois vem, pede desculpa e diz, meu pai, mesmo o senhor errado, o senhor está certo. Ela não, ela prefere dizer assim, o senhor está errado. E pronto. O senhor se conserte. Para a gente encerrar, eu deixei propositalmente uma pergunta pendente, porque o senhor nos levou a um raciocínio interessante. As pessoas às vezes querem degustar um bom vinho, uma cerveja, e falam assim, beber é pecado, né? Não pode. Aí o senhor lembrou que Jesus gostava de tomar um bom vinho e de festas. O senhor também prova um bom vinho? Eu não vejo pecado em a pessoa tomar um bom vinho, né? Com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua família, uma data comemorativa. Degustar um bom vinho, isso faz bem para a alma, né? O próprio Senhor Jesus Cristo foi numa festa e quando acabou o vinho, ele percebeu que estava acabando a alegria, né? Porque o vinho dá alegria, claro, né? Claro. Traz alegria. E ele transformou a água em vinho e foi o primeiro milagre que ele fez no ministério dele, transformando água em vinho. Isso quer dizer que ele transformou a água no vinho, para que a gente tome a água, mas deguste o vinho, que é muito bom. E o senhor sabe, quem toma vinho geralmente tem um copo com água ao lado. É verdade. E isso também nos leva ao raciocínio de que o pecado estaria no excesso, né? Sim, Deus diz... Não só do vinho, de qualquer coisa. Né? O próprio Senhor Jesus diz, não andei como os bêbados cambaleando pelo meio da rua. Sejam sóbrios, quer dizer, e tem equilíbrio. Quer tomar um vinho? Tome. A pessoa quer tomar seu uísque? Que tome, aguenta. Sua cervejinha. Tome. Quer tomar sua cerveja? Tome sua cerveja. Agora, saiba na hora de parar. Que é para não fazer besteira, para não sujar o próprio nome, não sujar a dignidade, o caráter. E que o ser humano hoje
já é difícil de conservar. Então, quer beber? Eu não tenho nada contra, é opinião minha, né? Eu não tenho nada contra. Agora, saiba beber e saiba degustar e não encher a cara. Vereador Carlito, foi muito bom esta prosa, esse dedo de prosa no programa Identidade com o senhor. Mas eu quero que você me dê só um minutinho para dizer ao meu filho Israel, que não participou, né? Eu fiquei até um pouco triste, Por isso que eu né? fiz uma perguntinha sobre ele para ele não ficar com o senhor. Não, mas ele não fica, não. Eu tenho duas coisas maravilhosas nessa minha vida. Que são meus dois filhos. Uma riqueza, né? Meus filhos é show. Tá vendo? Se emocionou, tá vendo? Israel e Dona Vitória, obrigado por estar aqui. Foi muito gostoso no programa Identidade conhecer a intimidade do vereador Carlitos. Nós vamos ficando por aqui, todas as segundas. Você tem à noite o programa Identidade e você sabe que você pode ver as reprises na programação da sua TV parlamentar, do seu canal. O programa Identidade volta na próxima semana. Obrigado por sua atenção.